Queridos, hoje à noite vamos abordar esse tema interessante. Eu ainda estou me lembrando do período, do último período da Páscoa, também conhecida como Semana Santa, e nós tivemos recentemente a celebração da ceia, mas como é o nosso costume celebrar a ceia no segundo domingo de cada mês, acabamos de celebrar e eu me senti devedor, porque no dia que a última vez que nós celebramos a ceia, no período da Páscoa, no domingo, nós tratamos sobre Jesus, falamos sobre a pessoa de Jesus, 10 fatos a respeito de Jesus. E aí eu me senti cobrado por mim mesmo de trazer uma mensagem falando sobre a Páscoa em si. E como acabamos de celebrar a ceia, eu até disse para os irmãos que estava pensando de celebrar a ceia depois da pregação, mas por causa das professoras que saíram para as salas e as crianças também, nós celebramos antes. Vamos ler o nosso texto base. Lucas capítulo 22, de 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Vocês estão percebendo na Bíblia de vocês qual é o título dessa passagem? Vocês estão observando? Qual é o título dessa passagem que nós começamos a ler? A última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus estava anunciando ali para eles o seu sofrimento já. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus está mostrando que ali ele estava encerrando. Ele estava encerrando. Ele diz: olha, não comerei até que se cumpra no reino de Deus. Ele está falando aqui de um outro tempo futuro. Ele está dizendo: olha, hoje eu estou comendo com vocês, mas eu não comerei até que ela se realize agora numa outra dimensão, no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Está falando do tempo futuro novamente. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado, está aí, derramado em favor de vós. Então, queridos, aqui nós temos uma espécie de nascimento da ceia, ok? Nós não acabamos de celebrarmos a ceia. Então, a ceia do Senhor, irmãos, foi instituída bem aqui, na véspera da prisão e da morte de Jesus na cruz. Nós estamos falando de uma véspera aqui. Isso aconteceu antes de Jesus ser ali crucificado. E aconteceu numa noite anterior à sua morte, quando ele logo depois foi preso. Quando ele celebra a ceia, ele sai para o jardim do Getsêmani.
E é lá no jardim do Getsêmani que ele é preso. Então ele celebra a ceia com seus discípulos. E após ele celebrar a ceia, ele vai para o jardim do Getsêmani. E lá ele é preso. Olha que situação. E lá tudo começou até o seu Calvário. Ou seja, até a cruz. Pronto. Ele deixou bem claro. Vocês devem comer este pão em memória de mim. Este pão é a minha carne, como diz aqui o texto, ó. Tendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo jeito ele fez com o cálice. Ele disse: bebei. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Deixou isso bem claro. Então ele instituiu. E ele mandou que fizéssemos isso em memória dele. Pronto. Pois agora, nós vamos ler uma outra passagem. Essa passagem agora é Êxodo capítulo 12. Pastor, não teria sido melhor o senhor ter lido primeiro Êxodo 12? Não. Porque a Bíblia é assim, irmão. Primeiro você entende o Novo Testamento. Depois você vai entender o Velho. Está entendendo? Esse é um princípio do estudo bíblico. Nós, cristãos, primeiro nós entendemos o Novo, depois nós vamos para o Velho. Aí é que você vai entender o Velho. Querer entender o Velho antes de entender o Novo não dá certo, ok? Esse é um princípio. Estamos gravando essa mensagem e certamente muita gente vai nos ouvir, nos assistir. E isso aí serve também para todos vocês que estão nos acompanhando. Um abraço, se inscreva no canal e compartilhe também com seus irmãos em Cristo. Seus amigos, seus contatos. Amém? Qual é o título dessa passagem, irmãos? Qual é o título? A instituição da Páscoa. Vamos agora falar da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ou seja, eles estavam ainda no Egito. Este mês vos será o principal mês dos meses. Será o primeiro mês do ano. No calendário hebraico é Abib. Esse mês é chamado de Abib, o primeiro mês. O nosso aqui é janeiro, correto? Mas no calendário judaico, Deus mudou o calendário e disse: olha, a Páscoa será celebrada no primeiro mês do ano. E esse mês, ele equivale ao nosso março-abril. Você quer anotar aí? O mês de Abib, que no calendário judaico é o primeiro, equivale ao nosso aqui março-abril. Março-abril, porque pode ainda cair só em março ou pode envolver abril também. Então, por isso a barra, março-abril. Ok? Continuando. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará, ou seja, no dia 10, né, número 10, para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro, meus irmãos, era para uma família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas ou almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, ou seja, comerem todo o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, olhe, diga comigo, sem defeito, macho e de 1 ano. Podereis
tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, poderia ser um cabrito também. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, portanto, no dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas, olha aí, em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, aqui nós temos Deus instituindo a Páscoa. E a Páscoa quer dizer a passagem. Olha aí, a Páscoa quer dizer a passagem. Naquela noite, Deus estaria passando pelo Egito. E nós sabemos o que aconteceu naquela noite, dessa passagem de Deus pelo Egito. Naquela noite, estaria acontecendo a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, e o faraó e a população eles não estavam sabendo por enquanto, mas eles estariam perdendo em cada casa o primogênito, ou seja, o primeiro filho, o filho mais velho. E naquela noite era a saída deles do Egito. Seria a libertação deles do Egito, a saída. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Então, naquela noite, Deus estaria vindo sobre o Egito. Estaria acontecendo essa realidade em cada casa de matarem um cordeiro, estarem comendo esse cordeiro. O sangue do cordeiro, Deus orientou que passasse nos ombrais e na verga de cada porta. E ali, meus irmãos, eles deviam, calçados, vestidos, assar o cordeiro, e comer ele assado. Se a família era muito pequena, certamente estavam reunidos ali 2 famílias. Eles estavam preparados porque Deus orientou que fosse assim. Quando foi no 10º dia daquele mês, eles pegaram o cordeiro e deixaram aqui, reservados. Quando foi no 14º dia, eles mataram o cordeiro e comeram o cordeiro assado. E Deus diz, essa é a Páscoa do Senhor. Aí a gente se pergunta, meu Deus, o que isso quer dizer então para nós cristãos hoje? Aí o tema é esse aqui, a Páscoa e o seu significado para o cristão. O que isso quer dizer para nós, irmãos? O que essa história da Páscoa está querendo nos dizer? O que é que ela significa para nós hoje? Vamos ver, bora lá. Olha aí o primeiro ponto. Porque a Páscoa aponta para Cristo. Ela representa a libertação dos filhos de Israel do domínio de Faraó. Porque naquela noite Deus os tirou do Egito. Essa foi a noite memorável da libertação dos filhos de Israel do Egito.
Foi o dia exato em que Deus tira o seu povo do Egito. Foi exatamente nesse dia que Deus tirou o seu povo. Naquela noite, irmãos, eles saíram às pressas. Saíram do Egito. E isso significa, irmãos, a libertação do cristão hoje, do domínio de Satanás, do domínio do pecado, do domínio das trevas. E eu quero que vocês leiam comigo Colossenses 1,13. Quem pode abrir comigo aí? Olha a comparação e o que a Bíblia nos mostra sobre esse episódio da libertação dos filhos de Israel do domínio de Faraó. Olha o que Cristo faz. Porque a Páscoa, como eu disse, ela aponta para Jesus e para a sua obra. Quem pode dizer amém? Colossenses 1,13. Olha aí como aquela libertação dos israelitas representava a nossa no futuro. Colossenses 1, versículo 13. O que está escrito? Ele nos libertou de quê, meus irmãos? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está vendo o que a Páscoa significa para nós? A Páscoa, a sua origem histórica, o momento histórico da Páscoa foi a libertação dos filhos de Israel do domínio de Faraó. Para nós, ela representa o quê? A nossa libertação do domínio das trevas. Irmãos, é triste porque nem todas as pessoas elas conseguem discernir esse lado espiritual de cada um. Quando Jesus fala no Novo Testamento, precisamente em João 8, que quem comete pecado é escravo do pecado, os judeus eles não entenderam. Jesus mostrava que os judeus estavam presos. Agora, não na prisão de Faraó, não no Egito, mas eles estavam presos porque eles eram pecadores, eles eram escravos do pecado. E eles disseram que não. Jesus disse, olha, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E eles ficaram sem entender, e eles discutiam com Jesus. Quando Jesus fala mais sobre esse assunto, eles disseram assim, nosso pai é Abraão, meu amigo. E eles discutiram. Aí Jesus disse, olha, se o Abraão fosse o vosso pai, vocês fariam as obras de Deus, vocês acreditariam em mim, e vocês iriam me obedecer, vocês iriam ouvir o que eu estou falando. Irmãos, Jesus resumiu o pensamento e disse, vós tendes por pai o diabo, ele é o vosso pai. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam o que eu estava falando. Então, muito mais do que escravo, Jesus mostrou que as pessoas são filhas do inimigo de Satanás. E muitos não conseguem ver que, embora nós não estejamos falando de uma libertação física, estamos falando, a Páscoa fala de uma libertação espiritual. A Páscoa representa a libertação espiritual. E o texto de Colossenses aqui é bem claro. Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. As trevas é o império, meus irmãos, império maligno, que prende. Olha, Efésios 1, versículo 7. Se você pode nos acompanhar, leia comigo aí Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui fala de redenção. Redenção é resgate. Aquela Páscoa que aconteceu naquele dia lá no Egito. E nós sabemos o dia, não foi, irmãos? Dia 14. De qual mês? De Abib. Que eu disse para vocês que representa março, abril,
no nosso calendário. Dia 14 aconteceu naquela noite memorável. Quando Deus tira o seu povo do Egito. Agora, essa Páscoa histórica estava ali representando a nossa libertação. Do pecado, do domínio de Satanás. Porque Faraó prendia, não era isso? Faraó deixava na corrente. Faraó escravizou aquele povo, maltratava, humilhava. E eles não tinham permissão para sair. Tanto isso é verdade que foi preciso 10 pragas. 10! E a última foi a mais drástica. Porque agora atingiu o palácio do Faraó. A família de Faraó. Porque a Bíblia diz que Faraó, quando viu o seu primogênito morto, ele ficou apavorado. E foi aí que ele decide, irmãos, porque em cada casa dos egípcios havia choro, porque tinha um menino morto, tinha um filho morto. Porque Deus, naquela noite, estava julgando o Egito. E eles saíram, o povo deu presentes para os israelitas e disseram, saiam, saiam, saiam daqui. E eles saíram, meus irmãos. E naquele momento o exército não os perseguiu. Vai perseguir logo depois, né? Mas aconteceu isso. Olha, a Páscoa, ela representa para nós também, meus irmãos, libertação dos nossos pecados e do passado pecaminoso. Quem é que lembra de 2 Coríntios 5,17? Bora lá. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos aplaudir o Senhor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então a Páscoa representa para nós a nossa libertação, aleluia, também dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados. Olha, se você consegue abrir comigo em Mateus capítulo 1, versículo 21, olha a mensagem do anjo Gabriel. Quando o anjo Gabriel avisa para Maria, está falando com Maria, quem era aquele que ela daria à luz. Olha aí, ó. Mateus 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui nós temos o Salvador. A Páscoa, meus irmãos, representa exatamente isso. A libertação que Cristo iria trazer. E uma prova de que Faraó representa Satanás. O Egito representa o mundo. E Faraó representa Satanás. Você sabe qual era o enfeite da coroa de Faraó? Quem é que lembra? Quem é que sabe qual era o enfeite da coroa de Faraó? Uma serpente, irmãos. E a Bíblia fala de Satanás como a antiga serpente. A Bíblia fala de Satanás como serpente também. E foi a serpente que apareceu lá para Eva, não é? No jardim. Então, a coroa de Faraó, o enfeite principal dela é uma serpente. Se não me falha, é uma cobra naja. Está entendendo? Está vendo? Então, na coroa de Faraó, estava a representação do que ele representa no mundo espiritual. Satanás, a serpente, irmãos. E Deus estava nos libertando. Agora vamos para a segunda verdade sobre a Páscoa. Olha aí. Segundo, o Cordeiro da Páscoa representava Cristo. Olha, meus irmãos, Deus sabiamente, Ele mandou que as pessoas pegassem um cordeirinho, um cabrito, guardassem ali,
matasse aquele animal e pegasse do sangue, irmãos, para colocar nas portas. João 1, versículo 29. Olha o que João fala de Jesus. João 1, 29. Diz assim claramente: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, João Batista era profeta. Quando João Batista, irmãos, viu Jesus, na hora que ele botou os olhos em Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ali foi uma revelação divina, irmãos. Porque o cordeiro era usado na Páscoa. O cordeiro pascal. Até agora não tinha usado a expressão cordeiro pascal. Então, quando João bota os olhos em Cristo, ele chama ele de o Cordeiro de Deus. Não é profundo isso? Bem, a gente poderia mostrar tantas outras passagens, mas eu quero mostrar agora uma outra, que essa, para mim, eu acho essa passagem linda demais. É 1 Pedro 1,19, lá no final. Vamos lá. 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,19. O que que diz? Diz assim, ó: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem. Não, eu estou em Tiago. 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro também, meus irmãos, que conviveu com Jesus, comeu a ceia com Jesus, foi apóstolo de Jesus. Aqui ele está dizendo: olha, vocês foram salvos, resgatados, não com ouro e com prata. Não foi com coisas materiais que vocês foram salvos, mas vocês foram salvos pelo sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Irmão, você sabe por que o cordeiro era separado no 10º dia? Porque ele seria analisado, ele seria limpo, ele era para tomar, banhar o cordeiro, lavar o cordeiro. Era para observar se tinha alguma coisa. O cordeiro passava aqueles 4 dias ali na casa, no caso da família, na primeira Páscoa. Nós estamos falando da primeira Páscoa. E o cordeiro era analisado, irmãos, porque ele não podia ter defeito, ele não podia ser doente. E Jesus não tinha um defeito físico, ele não tinha uma doença. Jesus era perfeito. E por isso que Pedro fala: um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem nenhuma imperfeição. O sangue de Cristo. O cordeiro tinha que ser perfeito. Jamais foi encontrado um defeito em Cristo, ou uma falha qualquer. Inclusive, Pilatos, 3 vezes no Evangelho de João, ele declara: não acho nele crime algum. Você está vendo, irmãos? Cristo era perfeito. Era e é perfeito. E esse detalhe, atenção, os detalhes são importantes. Pilatos examinou Jesus. Os fariseus, os saduceus examinaram Jesus, tentaram apanhá-lo em alguma falta, não conseguiram, levaram para Pilatos fazer o julgamento. E para a decepção deles, meus irmãos, quando eles pediram a crucificação, acusando Jesus, Pilatos analisou. Sabe qual foi a conclusão? Pilatos disse: eu não vejo nele nenhum crime. Isso era o ato, porque os cordeiros, lá no templo, eles tinham que ser declarados perfeitos pelo sacerdote.
Não era o dono que dizia que o cordeiro era perfeito. Era o sacerdote no templo que analisava tintim por tintim. Você entende? Jesus também foi analisado. Isso é tremendo, irmãos. 3 vezes Pilatos diz: eu não vejo nele nenhum crime, nenhuma falha. Não vejo nada de errado nele. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, ele representava o Cordeiro Pascal, representava Jesus Cristo. Totalmente perfeito. Vamos lá para 3. São 4. Terceiro. A carne do Cordeiro representava a carne de Cristo. Isso aí é óbvio, né? Isso aí não precisa. A gente nem, talvez poderia ser uma letra do ponto 1, do ponto 2. Olha, meus irmãos, olha o que a Bíblia fala sobre essa questão da carne. Será que a Bíblia destaca isso? Vamos ler. A carne era para ser comida, correto? Mastigada. A carne se come mastigando, moendo. Os nossos dentes, eles podem também serem chamados de moedores. Certo? Moer a carne. E olha o que a Bíblia fala, meus irmãos, em Isaías 53, versículo 5. Quem pode abrir comigo? Isaías 53, versículo 5. Diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz aqui que ele foi moído, meus irmãos, moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a punição. Você está vendo? O castigo. Ele foi moído. Você consegue entender agora por que carne? Porque se menciona tanto a carne, o corpo. Jesus disse: essa é a minha carne, que será dado por vós. Aí eu fiz uma descrição aqui da morte da cruz. Ele foi literalmente moído quando lhe davam socos. A Bíblia fala nos socos, meus irmãos, que ele recebia. Nos socos. No rosto, por exemplo. Ao receber 273 cortes em suas costas. Não entendi, pastor. 273? Porque o chicote romano, isso é comentado por várias pessoas. Ele tinha 7 pontas. O que se colocava na ponta do chicote? Osso ou ferro. Osso ou ferro. Então, quando o carrasco batia, por isso que a Bíblia fala muito de quarentena, aquela quarentena de chicotadas. 40 chicotadas menos uma. Por que eles não davam as 40? Eles davam só 39. Porque se dizia que se você desse mais de 40, você seria amaldiçoado. Então você só podia dar 40. E aí, para não correr o risco de dar 41, quando chegava em 39, ele parava. Quem é bom de matemática sabe. Se cada chicotada representava 7 feridas, 7 cortes, quanto é que dá 39 cortes? Ou 39 chibatadas vezes 7. Dá 273. Porque mais uma completaria os 280. Porque 7 com 70 com 70, 140. 140 com 140 dá 280. Então, é por isso, irmãos. Então, acredita-se que nas costas de Jesus foram feitas 273 cortes. 200, né?
1.673 cortes nas suas costas. Cada lapada. Você imagina o único filme, o único filme que o cinema fez, que foi capaz de retratar, mais literalmente, foi o do Mel Gibson, que vocês devem conhecer. As cenas são tão fortes naquela gravação, que as histórias que a gente ouve da gravação daquele filme, foi que gente gritava chorando, foi gente aceitando Jesus, foi gente tendo visões, e clamando, e se colocando de joelho, aceitando Jesus, na gravação do filme. Porque as cenas foram reais demais, irmãos. E a cena é tão forte que quem não tem, capacidade de ver essas cenas fortes de acidentes, de gente com sangue, gente ferida, não consegue. O filme é rejeitado por muitos porque as cenas são muito fortes. Meus irmãos, você imagina como ficou Jesus? Olha, furaram sua cabeça com uma coroa com espinhos. Está vendo como o pastor é um homem? Oh! Lembrei quando eu estava digitando a mensagem. Eu tenho, meus irmãos, um vídeo da planta chamada em latim Spine Christi. Quando a gente está em Jerusalém, o guia chama a gente de vem cá. Olha aqui a planta da qual fizeram a coroa de Jesus. Em alguns momentos a gente consegue, eles liberam a gente para fazer uma coroa. E a gente pega a rama. Sabe de que tamanho os espinhos, irmãos? Ó. Na planta, é uma rama. E você facilmente molda uma coroa. E os espinhos, ó. Chamada Spine Christi. Mas se os irmãos estiverem aqui na quarta-feira, é provável que a gente mostre esse vídeo dessa planta Spine Christi. Irmãos, Jesus também recebeu essa coroa. Quando furaram os seus pés com pregos, seus pés e mãos, com pregos que mediam até 20 centímetros. Ó. Imagine os pés assim, ó. Para furar. E cravar numa cruz, numa madeira grossa, que não era uma madeira fininha. Você acha que os pregos eram menores do que 20 centímetros? Do que um palmo? Um palmo geralmente em média mede 22 centímetros. Você imagina uma chave grande, um prego grande, né? Foram os pregos que cravaram os pés e as mãos do nosso Salvador. Para concluir, foram lá e furaram o lado dele com a lança. E depois, ainda teve um que foi quebrar as pernas de Jesus, mas quando chegaram lá, perceberam que ele já havia morrido. Então não quebraram as pernas de Jesus. Você entende? Por isso o cordeiro era moído. E o cordeiro pascal, ele não podia quebrar também os ossos dele. Porque ele figurava Jesus Cristo, irmãos. Não era para se quebrar os ossos daquele cordeiro da Páscoa. Porque ele representava também Jesus. Entende agora? Por isso que não se quebraram as pernas de Jesus. Porque do cordeiro não se podia quebrar nenhum osso. Rapaz, que coisa interessante. E por último, meus irmãos, bora concluir? Olha aí, ó. O sangue do cordeiro nos umbrais e verga das portas representava o sangue de Cristo derramado na cruz. Aí você diz, mas pastor,
desde o começo que o senhor está falando isso. Muito bem. É só para chamar a atenção e frisar. Ó, o sangue do cordeiro nos umbrais representava o sangue de Cristo, que seria derramado na cruz. Inclusive, se você pegar a parte vertical e horizontal de um portal, por exemplo, você vai ter o quê? A cruz. Ó, pegue 2 portais, pegue. Pegue 2 portais de uma porta e faça assim. E pegue a parte horizontal da porta. O que você tem? Uma cruz. Então aquele desenho assim, ó, porque eles tinham um material, né? Onde eles passariam o sangue, ó. E ó, quando eles fizeram isso na porta, eles estavam desenhando a cruz, irmãos. Até isso, meus irmãos. Não, mata o cordeiro, tira o sangue. Está entendendo? Mas até isso, irmãos. Olha onde Deus mandou colocar o sangue, irmãos. Nos portais. E por que Deus não mandou botar somente nos umbrais? Deus disse assim, ó, coloque nos umbrais e na verga. Olha aqui, formando a cruz, irmãos. Formando a cruz. Formando a cruz. Interessante, não é? O sangue da nova aliança, o sangue de Cristo, é o único que pode realmente tirar ou purificar os pecados. 1 João 1,7, quem pode abrir comigo? 1 João 1,7 diz o quê? Olha aí, ó. 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, o sangue de Cristo estava representado naquele sangue colocado ali nos umbrais daquelas portas. O sangue do Cordeiro Pascal identificava a casa dos filhos de Israel e figurava o sangue de Cristo que traz proteção e vitória espiritual aos seguidores de Cristo. Quem pode dizer amém? E eu concluo, quer dizer, não é a conclusão ainda, mas eu concluo esse ponto, o último aqui, com 1 João, capítulo 5, versículo 18. Estamos bem aí pertinho, então vocês podem ler comigo. 1 João 5, 18 diz o quê? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Qual era o benefício do sangue? Qual era? O destruidor não iria entrar na casa. Está lá em Êxodo 12, 13. Olha aí, ó. Quando o destruidor visse aquele sangue, quando visse o sangue, ele não iria entrar. E o sangue de Cristo hoje nos protege das ciladas e da ação do inimigo. Uma coisa que o cristão tem é proteção. Diga comigo, proteção. Diga, nós somos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos aplaudir o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. O seu sangue carmesim nos protege. E o sangue de Cristo também tem mais um detalhe. Eu não disse que o que parecia óbvio ainda tem coisa para nos ensinar? Nós já vimos que o sangue lá nas portas representava a cruz. Já vimos que o sangue nos protege da ação do maligno. E ele também é o quê? Uma arma poderosa. Apocalipse capítulo 12. Abra aí. 12, versículo 11. Estamos pertinho de Apocalipse. Abra logo aí. 12, versículo 11. Estou terminando, irmãos. 12, versículo 11. 12, 11. Olha aí, ó.
Eles, porém, o venceram. Por causa de quê, meus irmãos? Do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, olha, o sangue do Cordeiro. Aqui é bom porque chama também de Cordeiro, né? É uma arma, meus irmãos. Vitória. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Você está vendo por que o pregador algumas vezes demora na pregação? Não estou falando que eu estou demorando, não. Eu estou falando é porque surge muita coisa na mente da gente. Olha, isso eu aprendi ao longo dos anos. Eu aprendi lendo livros de especialistas em batalha espiritual. É isso que se ensina em congressos de batalha espiritual. É isso que se mostra a importância de você fazer a seguinte oração. Ei. Agora, não vá fazer essa oração e dizer, o sangue de Jesus me proteja. Se você vive em pecado, se você vive uma vida distante de Deus, se você não tem compromisso com Jesus. É igual o Salmo 91. Tem gente que pensa que o Salmo 91 serve para todo mundo. Não. O Salmo 91 é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não é para quem diz o Salmo, não. Não é para quem recita o Salmo. Ah, não, a minha casa está protegida, porque eu li o Salmo 91. Não é assim não. É para quem realmente está guardado. Olha, meus irmãos, o que eu quero dizer? Você quer proteger a tua casa? Você quer realmente proteger a tua vida? Peça que o sangue de Jesus cubra a sua vida, a sua casa. Faça essa oração. Mas pastor, e automaticamente eu sendo crente, sim. Mas por que você não confessa isso em oração? Por que você não tem o hábito de dizer assim à noite, quando você for dormir, você orar por tua casa, por tua família e dizer, olha, Senhor, cobre a minha casa, cobre a minha vida, cobre os meus filhos, a minha família com o teu sangue, Senhor. E se tem alguma artimanha maligna, eu estou falando aqui outro assunto, irmãos, que está dentro desse assunto, que eu posso falar, mas é outro assunto. Aqui eu estou falando de batalha espiritual, porque eu acabei de mostrar que o sangue de Cristo é uma arma. Olha, meus irmãos, eu já vi demônios sair de pessoas, o pastor dizendo assim, ó, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o bicho começa a... Não resiste, irmãos. Olha, quantas vezes eu já usei essa expressão? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te repreende. Irmãos, você vê a mudança ali visível. Você lembra do sangue de Jesus? Você lembra do sangue? Ore. Porque o sangue de Jesus é uma arma. Ele te protege. E aí a gente fica na tentação aqui no bom sentido, de dizer que vem exemplos, histórias que a gente poderia falar. Mas olha, tem uma história que corre aí, meus irmãos, de uma pessoa que entrou dentro de uma casa. E tinha uma jovem que estava sozinha naquela casa. Quando ele entra no quarto, que ele estava se preparando para fazer o mal àquela pessoa que está naquela casa. Quando ele olha para aquela jovem, ele vê a jovem, meus irmãos, banhada em sangue, irmãos. Mas ele viu tanto sangue naquele quarto. Que ele ficou assombrado e ligou, foi para a polícia. O que ele estava fazendo naquela casa? Ele entrou para fazer o mal naquela casa. E estava uma jovem sozinha naquela casa. Mas quando ele vê aquela jovem estava deitada, meus irmãos, e quando ele olha, meus irmãos, quando ele contempla aquela jovem, ele vê ela debaixo, toda cheia de sangue, e sangue corria para todo lado. Quando a polícia chega, meus irmãos, naquela casa,
não vê nenhum sangue, meus irmãos. O pai é chamado, o pai que não estava em casa. Quando o pai chega, meus irmãos, lembra da oração que ele fez. Cobre a minha filha com o teu sangue, Senhor. Cobre a minha filha com o teu sangue. Lembre disso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Agora, a nossa conclusão. Até que enfim chegou, não é? O cristão de fato celebra a ceia do Senhor e não a Páscoa judaica como festa ou celebração judaica. Nós não celebramos, nós celebramos a ceia, né? Celebramos o perdão dos nossos pecados e nossa salvação eterna em Cristo. E a ceia, ou seja, a nossa Páscoa agora, não é mais a morte de um cordeiro, um animal. E nem celebramos comendo carne, mas celebramos comendo pão e tomando suco de uva em memória dele. E ela anuncia a morte de Cristo até que ele venha. Aleluia! Louvado seja Deus. Diga comigo, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Fiquemos em pé, irmãos. Que Deus abençoe. Olha, se essa mensagem trouxe edificação para a sua vida, compartilhe com outros irmãos. Deus abençoe. Aleluia. Uma semana linda para vocês.